Declaração de Savoy, capítulo 1 da Sagrada Escritura, parágrafo 5. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada e a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não o bastante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Depois de afirmar no parágrafo anterior que a autoridade da Escritura depende unicamente de Deus, seu autor, a declaração de Savoy volta-se agora para uma questão de grande importância espiritual e apologética. De que modo somos persuadidos de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Se sua autoridade não se funda no testemunho de homens ou instituições, como essa autoridade se manifesta à consciência humana? O presente parágrafo responde distinguindo com notável equilíbrio entre os motivos externos de credibilidade e a certeza interna produzida pelo Espírito Santo. O texto começa declarando: nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. Esta frase reconhece o papel legítimo e relevante da Igreja na recepção histórica da Bíblia. A comunidade cristã, ao longo dos séculos, preservou manuscritos, distinguiu livros genuínos de escritos espúrios, traduziu as Escrituras, proclamou sua mensagem e transmitiu seu conteúdo de geração em geração. Nesse sentido, o testemunho da Igreja possui valor real. Além disso, o exemplo da Igreja fiel frequentemente leva homens e mulheres a considerar seriamente a Escritura. A reverência com que os santos a trataram, a centralidade que ela ocupou no culto cristão, a disposição de mártires em morrer por suas verdades e a constância de seu uso na vida do povo de Deus podem mover a mente humana a reconhecer que se trata de um livro singular. A Igreja, portanto,
pode conduzir muitos a um alto e reverente apreço pela Bíblia. Entretanto, Savoy mantém a distinção essencial estabelecida anteriormente. A Igreja pode recomendar a Escritura, mas não lhe confere autoridade. Ela serve como testemunha, não como fonte. Pode apontar para a luz, mas não é a origem da luz. A confissão, então, passa a enumerar diversos sinais internos pelos quais a própria Escritura abundantemente demonstra sua procedência divina. O primeiro deles é a sublimidade do assunto. A Bíblia traz realidades elevadas e profundas que podem ocupar a mente humana. A natureza de Deus, a criação do mundo, a origem do mal, a condição caída do homem, a redenção em Cristo, o juízo final e a glória eterna. Nenhum outro livro abrange com tanta grandeza temas tão vastos e decisivos. Segue-se a eficácia da sua doutrina. A verdade bíblica não permanece estéril. Ela converte pecadores, humilha soberbos, consola aflitos, fortalece fracos, santifica vidas e reforma comunidades. Ao longo da história, a palavra de Deus demonstrou poder singular para transformar consciências e sociedades. Sua doutrina não apenas informa, mas opera. Savoy menciona ainda a majestade do estilo. Isso não significa uniformidade literária ou requinte retórico constante, pois a escritura contém múltiplos gêneros e autores. Há nela narrativa simples, poesia da mais sublime, profecias realmente ardentes, argumentação lógica e ternura pastoral. A majestade consiste antes naquela dignidade própria e gravidade santa que atravessa seus diversos livros, quer em linguagem elevada, quer em simplicidade desarmante. Outra evidência apresentada é a concordância de todas as partes. Escrita ao longo de muitos séculos por autores de diferentes contextos, posições sociais e épocas, a Bíblia exibe unidade extraordinária. Seus livros convergem em um só grande drama redentivo. Criação, queda, promessa, redenção e consumação. O que é semeado em Gênesis floresce nos profetas e amadurece em Cristo. O que é figurado em sombras torna-se claro no Evangelho. Essa harmonia orgânica
é sinal poderoso de uma mente divina governando o todo. O texto acrescenta o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus. Essa observação é profundamente teológica. A Escritura constantemente rebaixa a autossuficiência humana e exalta a majestade divina. O homem aparece como dependente, culpado e necessitado de graça. Deus aparece como soberano, santo, sábio e misericordioso. O centro da narrativa bíblica não é a exaltação do homem, mas a glorificação de Deus em todas as suas obras. Savoy também destaca a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem. A Bíblia não deixa o pecador entregue a conjunturas religiosas ou esforços meritórios incertos. Ela revela claramente o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e anuncia a salvação pela graça mediante a fé. O caminho da reconciliação não é oculto nem ambíguo. É manifestado de forma suficiente e segura na palavra. A isso se somam as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. A confissão reconhece que as marcas da divindade da Escritura são tantas que não se esgotam em breve enumeração. Sua pureza moral, profundidade inesgotável, adequação ao coração humano, poder consolador, sabedoria prática e permanência através dos séculos compõem um conjunto admirável de evidências. Por isso, Savoy conclui que esses elementos são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Esta é uma importante afirmação apologética. A fé cristã não repousa em irracionalidade. Existem sinais objetivos, históricos, morais, espirituais e literários que apontam poderosamente para a origem divina da Bíblia. Todavia, a confissão imediatamente acrescenta a verdade decisiva. Ainda assim, não o bastante. A nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo. Aqui está o centro vital do parágrafo. Embora os argumentos externos sejam abundantes e valiosos, eles não bastam por si sós para produzir a convicção salvífica que submete a alma à palavra de Deus.
O problema não reside em insuficiência da evidência, mas na condição espiritual do homem caído. O pecador pode admirar a beleza da Bíblia, reconhecer sua influência histórica ou conceder força a certos argumentos e ainda assim permanecer espiritualmente resistente à sua autoridade. É necessário uma obra mais profunda, a ação interior do Espírito Santo. Savoy descreve essa obra como o Espírito testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Essa formulação é de extrema importância. O Espírito não autentica a Escritura apartando-se dela, nem concede novas revelações independentes. Ele opera por meio da palavra e juntamente com a palavra. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras ilumina agora a mente para entendê-las, inclina a vontade para recebê-las e sela no coração a certeza de que Deus nelas fala. Assim, a convicção cristã plena não é mero resultado de silogismos, embora a razão tenha seu lugar. Nem simples emoção religiosa, embora afete profundamente as afeições. Trata-se de certeza espiritual produzida sobrenaturalmente quando o Espírito torna eficaz a palavra no íntimo da pessoa. Há também grande consolo pastoral nessa doutrina. A certeza da fé não depende exclusivamente de erudição acadêmica ou capacidade argumentativa extraordinária. O crente simples, lendo ou ouvindo a Escritura com humildade, pode reconhecer autenticamente a voz do seu Senhor, porque o Espírito Santo testemunha em seu coração. Ao mesmo tempo, essa verdade preserva a igreja do subjetivismo. O testemunho interno do Espírito não substitui a Escritura, nem legitima impressões privadas contrárias ao texto sagrado. O Espírito confirma a palavra inspirada, não compete com ela. Este quinto parágrafo, portanto, harmoniza de forma admirável os aspectos externos e internos da certeza cristã. A Escritura possui abundantes sinais objetivos de origem divina. E a Igreja, historicamente, a recomenda ao mundo. Contudo, a plena persuasão de sua verdade infalível e autoridade divina nasce quando o Espírito Santo fala ao coração por meio da própria palavra. Em suma, muitos motivos podem levar alguém a respeitar a Bíblia, mas somente o Espírito de Deus pode
levá-lo a reconhecê-la com fé viva e certeza profunda como a verdadeira palavra do Senhor. Amém?